Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências. Página 183. Coloquem a data, hoje é dia 6/11. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o paladar. Vamos lá? João e sua família foram tomar sorvete. Olha que delícia! Ele pediu sorvete de coco e Pedro, seu irmão, pediu sorvete de nata. Então, são dois sabores diferentes, tá? Os dois sorvetes apresentavam a mesma coloração. Então, através da visão, que também é um dos órgãos do sentido, não dava para distinguir qual era o de nata e qual era o de coco. Qual é o órgão do sentido que eles podem utilizar para distinguir os sabores diferentes, que um era de nata e o outro era de coco? É o paladar. Como Pedro e João podem identificar qual é o sorvete de coco e qual é o sorvete de nata? Utilizando um dos sentidos do corpo humano? O paladar. O paladar é o sentido do corpo humano que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos. A língua é um dos órgãos responsáveis por esse sentido no corpo humano. Você sabe quais tipos de gosto conseguimos identificar pelo paladar? Então, nós temos o gosto amargo, doce, salgado, azedo. E temos um também que chama umami. Nós vamos aprender um pouquinho sobre ele. Vamos dar continuidade. Existem diferentes tipos de gosto. Os mais comuns são o doce, o salgado, o amargo e o azedo. A língua é o órgão dos sentidos que nos possibilita sentir o gosto das coisas. A língua possui estruturas que ajudam a identificar o gosto dos alimentos. Vamos colocar em prática, hein? Escreva o gosto característico de cada um dos alimentos abaixo. Então, nós vimos que os gostos podem ser azedo, doce, amargo, salgado. Os limões. Qual é o sabor do limão? É azedo? É doce? É amargo ou salgado? Azedo. Limão é uma fruta cítrica. O chocolate é doce, muito gostoso. O agrião. Eu acho que essa verdura muitas crianças nunca experimentaram. Ela é amarga. E o queijo? Salgado. Além dos gostos azedo, doce, salgado e amargo, existe o gosto umami. Lembra que a tia falou? O gosto umami, ele não é de fácil identificação pelo paladar humano, como os outros tipos de gosto. E ele está presente no tomate, nos cogumelos, nas carnes e no queijo parmesão. Por exemplo, no tomate, a gente coloca o sal para sentir um gostinho salgado, mas ele tem um gosto umami. As carnes, nós também colocamos sal para sentir o gosto salgado. E o queijo parmesão também. Qual é o gosto do sorvete de João e Pedro? O gosto: salgado, azedo, doce ou amargo? Doce. E qual é o sabor dos sorvetes? Coco e nata. Como você percebeu, os alimentos podem ter gostos e sabores diferentes. O sabor é uma característica dos alimentos associada ao paladar. No entanto, para sentir o sabor dos alimentos, também utilizamos o olfato e o tato. Portanto, o sabor característico de um alimento é resultado da combinação do gosto, do cheiro e da textura do alimento.
Quando a gente pensa no limão, só da gente pensar no limão, a nossa boca enche de água. Quando a gente gosta de algum alimento e a gente sente o cheiro, a nossa boca também enche de água. Assim como o olfato, o paladar possibilita identificar alimentos estragados. Por isso, esse sentido do corpo humano também ajuda a proteger o organismo de substâncias que podem ser prejudiciais a ele. Então, o olfato e o paladar são muito importantes na identificação do gosto, do sabor dos alimentos. Vamos colocar em prática? Observe a fotografia abaixo. Paulo caminhando em uma calçada. O que a gente observa? É que ele é deficiente visual, né? Sublinhe os erros na frase a seguir. Em seguida, reescreva a frase corrigindo-a. Paulo é surdo, pois ele não consegue sentir o cheiro do que está ao seu redor. Ele é surdo? Ele está utilizando uma muleta, né, uma bengala, chama bengala, para se locomover. E esse piso tátil também ajuda a ele se locomover. Então, vamos corrigir. O que está errado aqui? Paulo é surdo? Não. O que ele é? Ele é cego. Pois ele não consegue sentir o cheiro. Tá certo? Não. Ele não consegue enxergar. Do que está ao seu redor. O que está ao seu redor. Então, vamos reescrever a frase. Paulo é cego. Pois não consegue enxergar o que está ao seu redor. Ponto final. Que sentido possibilita Paulo a guiar-se enquanto caminha pela calçada? É a visão? É o olfato ou é o tato? O tato. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra de que outra maneira Paulo pode guiar-se enquanto caminha. Então, vamos lá. Aqui tá tudo embaralhadinho, uma palavrinha e aqui é outra. Qual é o outro instrumento que o Paulo pode estar utilizando para ajudar na sua caminhada? Cão guia. Escreva o principal órgão do corpo humano associado a cada uma das situações a seguir. Então, nós estamos vendo aqui a imagem de um menino acariciando um cachorro. Qual é o sentido? É o tato. E qual é o órgão? A pele, que é um dos maiores órgãos do corpo humano. Menina cheirando uma flor. Qual é o sentido? Olfato. Qual é o órgão que ela utiliza para sentir? O nariz. Menino chupando limão. Qual é o sentido? Paladar. E qual é o órgão? A língua. Alguns animais utilizam diferentes estratégias para se proteger dos outros.
O gambá, por exemplo, libera um cheiro desagradável no ambiente. Assinale o principal órgão associado a essa defesa. Então, se o gambá ele se sente ameaçado, ele solta um cheiro muito ruim para o predador se afastar. Qual é o órgão que a gente utiliza para sentir o cheiro? Os olhos, as orelhas, o nariz, a boca ou a mão? O nariz. Fácil, né, segundo ano? Qualquer coisa, a tia tá aqui.